Olá pessoal do nono ano, bom dia. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual, o texto publicitário e a propaganda. Toda vez que a gente fala de texto publicitário ou propaganda, vem logo na cabeça da gente o quê? A venda, não é isso? Sempre a venda de algo, convencer alguém a comprar algo, mas o texto não se baseia só nisso. Nós temos um foco sim em convencer, mas não só em comprar, ok? Então, de início aqui, o que é um texto publicitário ou a propaganda no caso? É um tipo de texto que serve para convencer o leitor. Então, de modo geral, eu vou sempre entender como um convencimento. De que forma esse convencimento pode ser feito? Então, eu vou trabalhar com o texto escrito, pois eu posso ter uma propaganda escrita, um texto publicitário. Eu posso ter de forma oral, de forma falada, como eu posso ter também somente visualizações. Lembra quando a gente falou um pouquinho dos tipos de texto, que a gente tem o texto escrito, como a gente tem também o texto em imagem, da linguagem verbal e não verbal? Então, quando eu trabalho com o texto publicitário visual, eu posso ter somente imagens para convencer e não ter nenhum texto escrito. Como posso ter também o texto escrito, ok? Onde esses textos são encontrados? Esse tipo de texto publicitário, onde a gente consegue encontrar? Geralmente nos veículos onde várias pessoas ao mesmo tempo estão tendo acesso. Já que eu quero convencer, já que eu quero conquistar a opinião de alguém, eu quero que alguém compre a minha ideia, eu preciso que o veículo seja o quê? De grande acesso. Então eu posso ter jornal, revista, televisão, rádio, internet e por aí vai. Então todos os meios de grande o que? Acesso, de grande propagação. Em relação à linguagem, que tipo de linguagem eu utilizo num tipo de texto publicitário, por exemplo? Eu vou ter uma linguagem o quê? Sedutora. Ah, professor, eu nunca ouvi falar disso. O que é uma linguagem sedutora? Eu posso montar, eu posso ter uma estratégia de como eu vou me pronunciar, ou como eu vou utilizar as imagens, ou como eu vou falar, ou como eu vou escrever para que eu convença. Então, para isso, eu tenho vários tipos de quê? De artifícios que eu possa utilizar. Então depende muito de como eu vou utilizar essa linguagem, dependendo do público também que eu estarei direcionando a minha publicidade, ok? Então a gente pode perceber aqui algumas principais características. Por exemplo, um texto persuasivo. O que quer dizer um texto persuasivo? É você sempre tentar convencer a pessoa. Isso é persuadir. Verbos no imperativo. Lembrando, quando eu tenho os verbos no imperativo, eu dou ordens, eu faço pedidos. Então, se eu estou tentando convencer, se eu te dou uma ordem, é mais fácil de você obedecer, de você cumprir, de você seguir, do que se eu uso o verbo, por exemplo, no indicativo ou no subjuntivo. Então, os verbos no imperativo, eles participam muito dentro desse gênero textual. O vocativo, lembrando, o que é o vocativo, pessoal? É quando eu chamo alguém no texto. Então, se eu estou tentando convencer alguém, se eu estou tentando comprar uma ideia, no caso, vender uma ideia, ou no caso, fazer a pessoa comprar essa ideia, eu preciso chamar quem eu quero que compre. Nesse caso, eu trabalho com os vocativos. Linguagem simples, o que isso quer dizer? É um vocabulário chulo? Não. A linguagem simples, ela vai facilitar o acesso de quem está ali levando o quê? Esse texto publicitário. Então, a linguagem simples trabalha de acordo também com o interlocutor. O que seria uma linguagem simples para o público infantil? O que seria uma linguagem simples para os pais? O que seria uma linguagem simples para os adolescentes? Então, assim, a gente vai trabalhar dentro dessa característica. Vícios de linguagem e rimas pegam muito bem também como essas características. Por quê? Porque eu também vou aproximar o quê? O meu interlocutor
do meu produto ou da ideia que eu quero que ele compre. Então, se eu utilizar esses vícios de linguagem, essas rimas, o texto fica o quê? Ele ganha uma musicalidade, ele fica coloquial. Então, ele fica mais próximo da linguagem simples, ok? Então, nós temos aqui agora o primeiro exemplo, tá? De um texto publicitário onde eu quero vender. Nesse texto aqui eu quero vender. Eu quero vender o shampoo Seda. O que eu utilizei aqui? Eu preciso persuadir, não preciso? Eu preciso convencer. Então eu tenho que mostrar o quê? Algum benefício que esse produto traz. Aqui eu tenho a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, porque eu tenho imagens e tenho textos. Então quando eu digo cabelo armado e com friso, eu tenho aqui a imagem do leão. Agora eu mostro como ficaria ele sem friso com o shampoo Seda. Então aqui eu utilizei de linguagem não verbal e verbal para quê? Para convencer você a comprar esse produto, porque eu estou mostrando o que ele vai fazer. É uma linguagem muito simples, eu tenho poucas palavras, eu tenho 2 imagens só e tenho o meu produto que eu quero vender. Nesse caso, eu tenho uma propaganda voltada o quê? Para venda. Segundo exemplo, aqui eu já não estou trabalhando com venda. Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero convencer que as pessoas se vacinem. Então, olha como eu utilizo também todas as linguagens e aqui aparece logo de cara o verbo, como eu falei com vocês. O verbo no imperativo, vacine-se. Eu dei uma ordem para que você faça. Deixe a gripe para lá. Mais uma vez o verbo deixar aqui no imperativo. Eu mostro as datas, eu utilizei o quê? Uma figura conhecida, isso é muito utilizado também na publicidade, porque quando eu tenho pessoas conhecidas indicando, fazendo aquilo ali, me leva também a fazer, eu ganho credibilidade dentro do meu texto e eu tenho todas as informações possíveis para que eu consiga convencer você a se vacinar. Eu tenho a ordem do que é o que é para ser feito logo de início, tenho pessoas indicando, tenho aqui todas as informações, o que precisa levar e as datas para que isso aconteça. Então também é um texto publicitário, ok? Então lembrando, não estamos trabalhando só com vendas, estamos trabalhando com convencimento, ok? Pessoal, até a próxima e bom dia.